pessoal, estou aqui para mais um vídeo e hoje vou fazer, e agora, porque já fiz outro vídeo desta playlist, a fazer os vídeos, não cortei o cabelo, só tomei banho, a fazer os vídeos do Ciência, a ver os vídeos do Ciência todo dia. Então, bora lá. Você sabe qual é a primeira coisa que alienígenas vão ver do planeta Terra? Ah, nem eu acreditei quando descobri. Antes de mais nada, sim, alienígenas podem detectar sinais de vida na Terra, como os gases da nossa atmosfera. Mas a primeira coisa que eles Dióxido de carbono. veriam de nós é bem diferente. E pra isso, nós precisamos... E também... não lembro. Qual é? Precisamos saber qual foi a primeira... Qual é o nome mesmo? Metano. coisa que nós, seres humanos, fizemos que conseguiu escapar do nosso planeta e viajar livremente pelo espaço. E essa coisa se chama rádio. Não o aparelho, e sim as ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas que viajam na velocidade da luz. Transmissões de rádio foram feitas desde que nós descobrimos essas ondas. Mas nenhuma delas foi tão poderosa a ponto de conseguir sair da atmosfera. Eu vou começar a fazer todos os sons com a boca. A primeira grande transmissão de rádio com capacidade de chegar ao espaço foi nada mais, nada menos do que os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. O problema é que o chefe de Estado da Alemanha naquela época não é exatamente quem a gente gostaria que fosse nosso cartão de visitas pro resto do universo. Inclusive, uma curiosidade histórica. Os Minions ficaram congelados durante a Segunda Guerra Mundial. Coincidência? Eu acho que não. Mas agora é tarde demais, a transmissão foi feita, chegou no espaço e já viajou 89 anos-luz. Ou seja, as ondas de rádio emitidas naquele dia já chegaram em diversas estrelas e planetas. A parte boa é que a gente sabe como a história termina. Então, se um dia a gente for ameaçado por alienígenas, é só ameaçar dar spoiler. Mas se você pudesse mostrar só uma coisa da Terra para alienígenas, o que você escolheria mostrar? Digita aqui nos comentários, eu tô com medo das respostas. Você sabe como um CEP é criado? Definitivamente não é com alguém dando uma cabeçada no teclado. Criado em 1970, o Código de Endereçamento dígito que pode ir de 0 a 9 é um zoom no mapa do Brasil até chegar no endereço representado. O primeiro representa uma de 10 regiões postais, que depois se dividem cada uma em 10 sub-regiões, que se dividem em 10 setores, depois em 10 subsetores, e que, por fim, se dividem em 10 divisores de subsetor. Já os 3 dígitos depois do hífen são o chamado sufixo de distribuição. Ele é usado para identificar ruas e outras unidades mais específicas. Resumindo, o CEP é tipo um código de localização invisível pensado para máquinas lerem. Ou seja, é um sistema organizado para transformar dados em decisão. E a decisão é sempre o destinatário está ausente. Brincadeiras à parte, isso é muito parecido com o que se faz com Python. Se você curte esse tipo de lógica, a Alura tá com uma imersão gratuita sobre dados com Python. E ela é perfeita para quem tá começando na área. São 5 dias de conteúdo prático sem... Você gostaria de um Você conhece a história do ser humano que ficou preso no espaço? Em maio de 1991, o cosmonauta Sergei Krikalev embarcou para uma missão de 5 meses na Estação Espacial Mir. Mas antes de voltar, foi o país dele que foi pro espaço. Ele era soviético. Em agosto de 1991, uma tentativa de golpe de Estado contra a abertura econômica do país foi o início do fim Estava a desfocar os olhos. da União Soviética. Ela acabou oficialmente em dezembro de 1991. Nesse meio tempo, companheiros foram e voltaram da estação. Mas em meio a todo aquele caos político, a União Soviética nunca enviou um outro engenheiro para substituir o Krikalev. Resultado! Foram ao todo 311 dias no espaço, o equivalente a mais de 10 meses consecutivos. Ele só retornou para casa no dia 25 de março de 1992, depois de mais de 5.000 voltas em torno do planeta Terra. E o país dele nem existia mais. Vai tentar explicar isso pro oficial da imigração. Quase um ano sem gravidade fez o Krikalev perder saúde e muita massa muscular, precisando de ajuda até pra ficar em pé, assim como a União Soviética. Mas tanto tempo orbitando a Terra em altíssimas velocidades também fez ele voltar 20 milissegundos no tempo, o que coloca o Krikalev até hoje no livro dos recordes como a pessoa humana a experimentar a maior dilatação temporal. Em outras palavras, ele é o ser humano que mais viajou no tempo, e esse é o melhor início de conversa de elevador imaginável. Você sabia que eu sou o ser humano que mais viajou no tempo? Você conhece a história do ser humano que ficou preso? Por que tsunamis são tão raros no Brasil? Tsunamis têm 2 causas principais. A primeira são terremotos, que acontecem devido a colisões entre as placas tectônicas. Espera, então vou criar várias linhas do tempo. Não sei.
tectônicas que formam a crosta terrestre. Essas placas flutuam sobre o magma do manto. E quando elas entram em contato ou raspam, isso causa terremotos. A segunda causa é atividade vulcânica, no qual o material do magma é jetado para a superfície. E isso pode causar o deslocamento de volumes imensos de água e terra, o que pode gerar tsunamis. E aqui vem o motivo de o Brasil estar tranquilão. Tanto vulcões quanto terremotos são mais comuns nas bordas das placas tectônicas. E para nossa sorte, o Brasil está bem no meio da placa sul-americana. O que isso significa na prática? Que terremotos intensos ou atividade vulcânica são bem improváveis por aqui, o que consequentemente torna tsunamis bem improváveis no nosso litoral. Mas improvável não é impossível. Em 1755, o terremoto mais intenso da Europa aconteceu no Oceano Atlântico, próximo a Lisboa. E com 8,7 na escala Richter, o terremoto foi tão intenso que causou um tsunami de 2 metros aqui no Brasil, do outro lado do oceano. E a gente nem precisa ir tão pra trás do tempo pra ver exemplos de como tsunamis se propagam por longas distâncias. Esse vídeo aqui mostra o tsunami gerado pelo terremoto de 2004 na Indonésia se propagando por quase todo o Oceano Índico. Por que tsunamis são tão... O que aconteceria se uma formiga batesse em você a 1 milhão de quilômetros por hora? Ela ia fazer ai ai. Ai ai. Quem você acha que sobrevive? Você ou a formiga? Digita rápido aqui nos comentários a resposta. Vai! Talvez a sua resposta tenha sido que você não sobreviveria. Porque 1 milhão de quilômetros por hora é muito rápido. Mas o verdadeiro problema não é a velocidade, e sim a quantidade de movimento da formiga. É esse valor que determina quanta força o impacto da movimento da formiga a 1 milhão de quilômetros por hora. Formiga vai causar. Assumindo que uma formiga pesa por volta de 10 miligramas, o momento total dela vai ser de 2,7 kg/metro por segundo. Ignora a unidade. Traduzindo, isso é comparável à força do impacto de uma bola de futebol se movendo a 20 km por hora. E eu não entendo muito de futebol, mas isso não é muito rápido. Pode até causar dor, mas dificilmente vai passar muito disso. Dor mesmo foi ver a seleção tomando 7-1. A moral desse vídeo é que você é basicamente imune às formigas, inclusive as que se movem bem rápido. Me sigam para mais conhecimento todos os dias. Você sabia que o primeiro código de programação da história foram furos no papel e não uma linha de comando digitada em computador? Sim, nessa época o buraco era mais embaixo. Literalmente. Antes dos computadores modernos, programar demandava literalmente furar um cartão para que a máquina pudesse ler um comando sobre o que precisava fazer. Nos anos 40, o ENIAC, um dos primeiros computadores eletrônicos, que foi desenvolvido ainda durante a Segunda Guerra Mundial, só conseguia rodar funções através desses cartões com furinhos. E cada furinho desse era um comando. O problema é que você não podia errar de jeito nenhum algum desses furinhos. Até porque naquela época não existia o Ctrl Z. Imagina um mundo sem Ctrl Z. Como é que eu ia voltar atrás e corrigir todos os erros da minha vida? Não aguento mais eles! Continuando. Qualquer errinho significava que todo o processo teria que ser refeito do zero. No fim das contas, programar era quase uma forma de artesanato. Isso é muito interessante. Imagina só um compilado de furinhos de papel pra dizer Olá Mundo. Foi só nos anos 50 que Grace Hopper, almirante da Marinha dos Estados Unidos, desenvolveu o primeiro compilador, que era capaz de traduzir esse código mais primitivo e analógico pra linguagem da máquina. E desde então, o ser humano desenvolveu vários tipos de linguagem de programação, que vão do JavaScript até o C++. Menos COBOL. Ninguém em sã consciência gosta de verdade do COBOL. Isso é coisa de masoquista. Agora, se você não entendeu nada do que eu tô falando e tem medo de ficar pra trás em um mundo cada vez mais digital, eu recomendo a Lura, a maior escola online de tecnologia. Você sabia que... E tchau.